Amém. Lucas 5 diz: Aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmão? Podeis sentar. Imagina o impacto que foi essa história, irmão, que diz que eles não podiam puxar a rede, fizeram um sinal para outro barco e encheram os 2 barcos de peixe, e ainda ficou ruim de se manter, porque diz que quase iam a pique, né? Quase afundou. Pedro ficou tão assustado que aqui ele não sabia quem era Jesus. Jesus só pediu: posso entrar no teu barco aí para pregar para a multidão? Claro, mestre, entra aí. Pedro não está nem sabendo quem é Jesus ali. Jesus pregou e disse assim: agora vamos para o mar alto, vamos ao alto mar pescar. E a escritura vai dizer, né? Mas Senhor, nós lançamos rede a noite toda, nós não pegamos nada. O outro texto do outro livro do Evangelho vai dizer: lançamos rede a noite toda, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, então vamos lá, eu vou lançar a rede. A coisa foi tão terrível que Pedro se joga de cara no chão e diz assim: Senhor, sai da minha presença. Sou um homem pecador, eu reconheço que o que tu fizeste aí, depois de passar a noite inteira, não peguei nada, agora tu diz, vem e acontece isso tudo. Ficou todo mundo assustado. E Pedro, antes, estava nem aí. Ele vem do mar, tem, como alguns historiadores mostram a opinião de Pedro, né? Mais um pregador. Já tem tantos em Israel, esse aí é mais um pregador. E Pedro está ali, não está nem aí. Está cuidando da vida dele, do barco dele, das redes dele. Injuriado da vida, que não pescou nada a noite inteira. E como alguns historiadores mostram, né? Tinha imposto para pagar. E alguns ainda vão mais além, diz que Pedro já estava devendo impostos. Então já tinha uma briga ferrenha. E o homem passa a noite inteira, não pega nada, aí vem alguém cedo: deixa eu entrar no teu barco. Que barco? O barco é a vida, né, irmão? O barco é a nossa vida. Às vezes a nossa vida está exatamente assim, sem nada. E não é falta de você se esforçar. Mas você sem Jesus pode passar a noite inteira jogando rede, não vai pegar nem uma sardinha.
Estou falando sardinha, que é o nome do menor peixe que eu conheço, né, irmão? Não vai pegar nenhum lambari, né? Manjuba, não vai pegar nada assim, Jesus. Mas você é uma pessoa trabalhadora. Você é uma pessoa esforçada. Como Pedro, é um homem que passou a madrugada jogando rede. Dá para você entender, meu irmão, que os seus esforços não são o bastante? Jesus falou assim: sem mim, nada podeis fazer. Não adianta ser inteligente, trabalhador, esforçado. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Sem a bênção de José, não adianta você ficar lançando rede. Tem que ter a bênção de José, a unção de Deus nas mãos, para que tudo que você toque prospere. E não prospere para si mesmo, mas prospere para a glória de Deus. Não prospere para a tua ambição, prospere para a glória de Deus. Porque depois daquela pesca maravilhosa, diz que eles arrastaram os barcos para a terra, né, para a areia, para a praia. E o que é que eles fizeram? Largaram tudo lá e foram atrás de Jesus. Irmão, Jesus vai te abençoar. Mas vê lá o que você vai fazer com essa bênção, tá? Põe o teu coração nela, que ela vai te servir de sepulcro e cemitério. Porque tem muita gente que é exatamente o retrato de Israel, irmão. O que destruiu Israel foi a grande prosperidade que Deus colocou nas mãos deles. Eles se prenderam àquilo, eles se mataram naquilo, se martirizaram na riqueza. Então, irmão, atente, Deus abençoa a minha vida. Irmão, pode esperar que Ele vai abençoar. Entendeu? Agora, o teu coração não pode mudar. E tem muita gente que Deus já não abençoa, já não abre as comportas do céu. Sabe por quê, irmão? Porque sabe que vai ser menos um no reino. Tem gente que Deus não abençoa porque ele sabe que vai se desviar. Aquela pessoa não tem condições de lidar nem com salário mínimo, tem que sempre viver abaixo da linha do salário mínimo, senão é um problema para ela, não sabe lidar com nada. Se você está engolindo essa palavra nessa noite, irmão, e reconhece isso na sua vida, diz hoje para Jesus: Senhor, faz transplante em mim, troca o meu coração. Porque os que Deus realmente faz prosperar, irmão, sabe quem é? São aqueles que olham para o ouro e prata e estão dando coice nesse negócio. São esses que prosperam, irmão. Acredita nisso que eu estou te dizendo. Acredita no que eu estou te dizendo. Quem tem ouro e prata é quem não faz caso nem de ouro nem de prata. Quem Deus põe dinheiro na mão é quem não está nem aí para o dinheiro. Quem Deus põe para andar de carrão e de limusine é quem não está nem aí para isso. O cara que é capaz de sair de dentro da sua limusine com terno importado e dar um abraço no mendigo e dar um dinheiro de gorjeta para o mendigo. São esses que Deus faz prosperar. Deus não gosta de orgulhoso. Ele não vai te dar nada se está vendo que você já ganha um salário mínimo. E tem uma cara fechada que quando as pessoas olham para você tem até medo. Não tem condição de prosperar. Muitas vezes eu conversando com a minha esposa, né? Às vezes eu passo numas cancelas dessas aí, invadidas no meio da rua, que põe lá um condomínio, põe um porteiro, e o camarada, sem querer denigrir, eu não estou falando da profissão, eu estou falando de caráter. Toda profissão é honrada, e até quem não tem profissão, que trabalha e ganha o seu pão com o seu suor, isso é honrado. Porque foi isso que Deus disse. Deus não disse, com a tua profissão ganharás o teu pão, disse com o suor do teu rosto. Profissão é consequência de uma série de coisas. Mas às vezes eu passo por alguns porteiros, camarada é porteiro, de um lugar que, com certeza, ele não ganha nem mais que um salário. E cada um que passa só tem a carranca do camarada para contemplar. Às vezes você vai ser atendido num balcão de um banco. Você não sabe quanto ganha um balconista de um banco. Eu fui bancário. Eu trabalhei no Bradesco. Ganha mal, irmão. Ganha miséria. Sem contar a pressão de lá de dentro daquele negócio que chamam de empresa. E o camarada,
um balconista de um banco, ainda tem a coragem de tratar os outros do outro lado mal. E às vezes, se você aperta um pouquinho, né? Joga alguma palavra para o camarada, ele, não, eu também sou crente. Aí fica todo envergonhado, porque sabe que a atitude dele não condiz com a atitude do cristianismo. O cristianismo tem regra para a nossa atitude. Se a minha atitude não é de acordo com o cristianismo, eu não faço parte do reino de Deus. Estou me iludindo. Então, irmão, muito cuidado. Você quer prosperar financeiramente? Quer ter dinheiro? Quer ter ouro? Quer ter prata? Quer riqueza? Antes de você chegar a Deus e pedir, pergunte-se a si mesmo, o que você pretende fazer com isto? Para que todo mundo te olhe desfilando de carro zero? Oh, faça-me o favor, né? Nós sabemos de tantos que já desfilaram de carro zero e que hoje olham para a sua vida e tudo que resta é tormento nas chamas eternas do inferno. De que adianta o homem conquistar o mundo inteiro? O comentário da semana foi que morreu um comediante, o Chaves. E alguém disse assim, pai, como o senhor diz, né? Como o senhor sempre diz, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Tem até crente fazendo homenagem ao Chaves. Irmão, não faça homenagem não, já era, acabou a história. O que tinha para ser feito era interceder pela alma dele enquanto ele estava vivo. Partiu, após a morte, segue-se o juízo, acabou a história, não resta homenagem, não resta mais blá blá blá, nem vela, nem missa de sétimo dia, já era, acabou. Dali para frente é com Deus mesmo, ninguém mais intercede, ninguém mais reza a missa, ninguém mais faz oferenda, ninguém, não tem mais nada para ser feito. Mas era rico, tinha dinheiro, não adianta nada, riquezas, ouro, prata. Agora, você quer? Primeiro, como diz a Escritura, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe, irmão? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja o que você pretende fazer com uma suposta prosperidade que Deus traga à sua vida. Deus não dá nada a nenhum dos seus filhos para que ele se torne orgulhoso, vaidoso, o dono do ouro e da prata, né? Aparecendo até terreiro de macumba muitas vezes, o camarada vai lá e faz pacto com o diabo. Eu quero ser rico, eu quero ter tanto dinheiro que eu nem consiga contar. Aí o diabo diz assim, o que você tem para me dar em troca? Aí o cabra diz assim, eu tenho a minha alma. Aí o camarada dorme pobre e miserável, já acorda realmente rico. Quando ele pensa que vai desfrutar da riqueza, alguém bate na porta. Vim buscar o que é meu. Aí o cara morre de infarto. Morreu rico, milionário. Sabe que tem muito crente que está nesse clima, nessa mentalidade, sabe, horrenda das riquezas, dos bens da terra, e estão esquecendo da verdadeira riqueza, que é o sangue de Cristo, a palavra de Deus, a misericórdia de Deus. Sabe, irmão? Nós precisamos ser pessoas no prumo do cristianismo, para andarmos nessa terra sem falta de nada. Como diz a Escritura, que o Senhor Deus dá aos seus amados enquanto dormem, porque inútil vos será madrugar, labutar, comer o pão das dores que penosamente granjeaste. Aos amados de Deus, Ele dá enquanto dormem. Então o que você tem que ser? Amado de Deus. Como que vai ser um amado de Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que significa guardar? Guardar não significa ter conhecimento. Guardar significa praticar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E a esse eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isto que é riqueza, irmão. Isso é uma riqueza tão gloriosa, irmão, que nessa hora eu estou tremendo por dentro. Estou tremendo na alegria, porque eu tenho essa riqueza. Como você tem. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco.
Quando tudo parece que vai dar no abismo, nós vemos o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente sobre nós. Quando o mar está fechado, parece que não vai abrir, ele abre. Quando a mesa parece que vai ficar vazia, vem as codornizes e repousam. Hora da sede, a rocha está sempre presente para dar água. Então, irmão, examina bem a sua vida. Veja se você está enquadrado no cristianismo, nos projetos de Deus. E agora vamos voltar ao primeiro ponto da mensagem. Pedro imaginava que ia receber essa palavra que ele recebeu lá no verso 10, quando diz: não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Irmão, quando Deus rodeia a vida de um ser humano, ele já tem um projeto para ele. Não há ninguém que nasça que Deus não tenha um projeto, mas muito especial aquele que ele já conduziu ao conhecimento da sua palavra, da sua verdade. Significa que esses, de alguma maneira, já lhe disseram algumas sequências de sim, para que as coisas aconteçam. Agora, quem é Pedro? O camarada que está pescando, que está trabalhando. Pedro poderia imaginar que um dia lá na frente ele ia passar e a sombra dele ia curar enfermo, expulsar demônio, ressuscitar os mortos? Pedro poderia imaginar isso? Não, não poderia imaginar. E você pode imaginar isso? Também não. Então significa que a tua história pode ser igual a de Pedro? A tua história pode ser igualzinha a de Pedro. Jesus se manifestou, você se reconhece pecador. Senhor, quem sou eu? Não tenho condição de nada. Quem sou eu para trabalhar para Deus? Mas Jesus está dizendo: não, tu vais ser um pescador de almas. Eu tenho um ofício para você, eu tenho uma função para você no meu reino, na minha seara. Mas se você continuar insistindo, não, aí não tem jeito. Quem era Pedro? Ele diz o quê? Deixa eu ver aqui. Verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim. Senhor, sai da minha presença, eu sou um homem pecador. Pedro era pecador, então ele era o quê? Igual a mim, igual a você. Se Jesus transformou ele naquele referencial, fundamento da igreja em Jerusalém, irmão, ele pode fazer a mesma coisa ou mais ainda com cada um de nós. Porque ele disse que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez e faria maiores do que estas, porque ele ia para o Pai. Então, irmão, atente para onde nós queremos chegar nesta oportunidade. Deus tem planos, mas você pode ser como Pedro: não, ausenta-te de mim. Ou quem sabe você não seja como o profeta Amós. O que disse Amós? Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sicômoros. Mas o Senhor se manifestou a mim e disse: vai e profetiza ao meu povo, aos filhos de Israel. Então, meu irmão, quem é você? Um inútil? Um zero à esquerda? Que maravilha! São esses que Jesus procura. Porque ele disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos. Sabe onde estão os sábios e instruídos? Seguindo uma porcaria de um livro chamado Constituição. Lá estão os sábios e instruídos. Os pequeninos conhecem a virtuosa e gloriosa palavra do Deus vivo. E um dia na eternidade, nós veremos toda a diferença. Já temos visto, mas veremos mais do que nunca do que serve e do que não serve. Então, meu irmão, Amós também, eu sou um homem do campo. Normalmente homens do campo não têm muita instrução, né, irmão?
Normalmente, homens do campo não têm muita instrução. Você pode ver quando passa aquele programa Globo Rural, que eles vão entrevistar lá no campo aquele pessoal que trabalha, é tudo pesado de boca e pesado de língua. Tem que desde cedo começar a conhecer a terra e meter braço na enxada. Não tem tempo de pegar em computador, tempo de pegar em caneta, pegar em papel. Às vezes a escola do camarada fica a 20 quilômetros, ele tem que passar pela lama, tem que passar por rio, quando é enchente ninguém pode ir para a escola. Resultado, se forma uma pessoa, no bom sentido da palavra, obviamente, ignorante, né? Sem instrução. Sabe de quem estamos falando? De Amós, a mesma história, mas o Deus vivo fez morada no espírito de Amós, e falou pelos seus lábios, e decretou a sua vontade sobre a terra, o bem e o mal, a sua justiça e o seu juízo. E você, irmão, quem é você? Se Deus te chamou, meu irmão, acredita numa coisa: uma coisa Deus nunca fez, nem jamais fará, é chamar alguém para ficar inerte, parado diante dele que nem um poste, sem nenhuma utilidade. Por isso eu te digo nessa noite, te envolve com a obra, senão você será excluído dela. Jesus não precisa de números, ele precisa de obreiros. A seara é grande, os obreiros são poucos. A seara é grande. E o que são poucos? Os obreiros são poucos. Sabe quem é um obreiro? Que está na obra, que está envolvido com o trabalho. Como é que Jesus conta o seu grupo? Como é que Jesus conta a sua igreja? Como é que Jesus conta o seu rebanho? Por obreiros, os que estão envolvidos na obra. Ah, pastor, então eu posso pregar aí no púlpito? Não, aqui não. Você não vai pregar aqui. Quem foi que disse que é essa a função que Deus tem para você? Ah, pastor, então eu posso tocar? Não, não é isso. Posso mexer no som? Posso varrer a igreja? Irmão, não é essa a questão. Esquece trabalho dentro dessas quatro paredes. O reino de Deus não tem muros, não tem fronteiras, não tem limite, não tem barreiras. E hoje com a internet aí, então, isso está tão evidenciado. Como é que nós chegamos na África, onde lá pessoas estão estudando a palavra, estão entendendo o valor da voz da restauração? Como é que nós chegamos no Japão? Como é que mensagens nossas estão sendo baixadas do Afeganistão, da Mongólia, da capital de Israel? Como? Que alguém está trabalhando, porque se não estivesse trabalhando, as mensagens não chegariam lá. Alguém está trabalhando, e muitas vezes o trabalho dessas pessoas não é nem visto dentro dessas quatro paredes. Deus não chama ninguém para ficar parado, Deus chama para trabalhar. Vai para o teu canto e clama: Deus, o que eu posso fazer? Deus, o que o Senhor tem para mim? Porque tem gente, irmão, que quer fazer coisas que apareçam. Irmão, todo trabalho feito para Deus aparece. Só que tem gente que não quer aparecer para Deus, quer aparecer para homens. Sabe por que eu estou aqui pregando para você e todos vocês olhando para mim? Sabe por que eu estou aparecendo aos olhos de vocês? Porque pouco me importa o que cada um de vocês olha para cá. Sempre foi assim a minha história. Eu não quero aparecer para homens. Para mim estar aqui na frente é um sacrifício todo dia de culto. É que a unção vem sobre nós, eu posso olhar cada um nos olhos. Se não fosse assim, eu não olharia. Então, meu irmão, compreenda isso. Jesus só põe em evidência quem não quer ser evidenciado. Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador, Senhor, sai da minha frente. Ah, é? É você mesmo que eu procuro. É você mesmo que eu procuro, é isso aí que eu estava querendo. Tu vai ser pescador de homens, e tem mais, tu não vai ser só pescador de homens não.
Tu reconhece a tua miséria, tu não quer aparecer de forma alguma, tu quer até que eu saia da tua frente. Então eu vou te fazer o fundamento da minha igreja em Jerusalém. Que glória! O que esse homem tem de recompensa no céu? Coisa que céu muita gente nem lembra que existe às vezes. Pedro está vivendo a sua vida normal, como eu, como você, um dia. E de repente tem um impacto da graça de Deus sobre as nossas vidas. E aí começa a obra, irmão. A partir daquele momento que Pedro largou suas redes, seu barco, começou a seguir Jesus, a partir daquele momento ele já começou a ser útil, já começou a ajudar Jesus num monte de coisa, os outros também, os filhos de Zebedeu, Tiago, João, que eram companheiros de Simão, todo mundo começou a trabalhar ali, todo mundo começou a se envolver. Se você pensa que vai sentar no banco da geração Jesus Cristo e vai para casa e vai ser que nem o pessoal sempre disse por aí, eu já fiz a minha obrigação, fui na igreja, louvei a Deus, ouvi a palavra e agora eu vou para minha casa, eu sirvo Deus do meu modo, eu vou para a igreja e vou para casa, meu irmão, procura outra igreja. Geração Jesus Cristo é um centro de seleção onde Cristo quer arrebanhar aqueles que vão estar dispostos a se envolver com a sua obra de tal modo que vão dar o sangue por ela. Isso aqui não é contado por número. 1 aqui persegue 1000, e 10 persegue 10.000, e 100 persegue 1 milhão. Porque quem faz a obra nessa terra é Jesus Cristo. Ele não precisa de números, ele precisa de eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esta é a obra na geração Jesus Cristo. Este é o Deus da geração Jesus Cristo. Não está congregando gente, está congregando guerreiros. Isso não é igreja de pessoas comuns, meu irmão. Igrejas de pessoas comuns estão pedindo desculpa a delegado, a polícia, a traficante. Isso aqui não é igreja de gente comum. Isso aqui é igreja de gente que sabe que verdadeiramente o Senhor é Deus e operando Ele ninguém impedirá. Ele dá a vida e tira a vida, Ele é o Todo-Poderoso. Mas tem muita gente que, não, eu fui na igreja, fiz a minha obrigação, nem me interessa olhar para a cara de ninguém. Acredita, irmão, nem para a cara de Deus tu não está olhando. Nem para de Deus. Sabe por quê? O apóstolo João, um homem que andou com Jesus e reclinava a cabeça no seu peito, escreve dizendo assim, aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, desde agora está em trevas. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, está em trevas e está fazendo Deus mentiroso, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não se pode odiar o seu semelhante e dizer eu amo a Deus. Que papo é esse? De onde se tirou essa lição ridícula e absurda? Sem sentido? Essa fábula? Nós temos algo interessante quando Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, enfim. O que Deus disse para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ué, como assim? Você já parou para pensar nisso? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu me perguntei isso durante muito tempo. O que acontece? Deus tinha um plano, chamou Abraão com um projeto. Qual era o projeto que Deus tinha na vida de Abraão? Alcançar e abençoar todas as famílias da terra, o mundo inteiro. Não foi esse o projeto também, quando Jesus ressuscitou e disse para os seus discípulos, ide por todo mundo. O projeto de Deus sempre foi o mundo inteiro. Esse sempre foi o projeto de Deus. Aí Deus vem com Abraão. Abraão não tem condições de ter um filho, sua esposa é estéril, etc, etc. Abraão
passa a ser pai de um filho, e Deus faz deste Abraão uma nação numerosa, e investe poderosamente nessa nação, para que eles não tivessem falta de nada, os coloca numa terra, a melhor terra do mundo, a terra que mana leite e mel, que 2 homens precisaram atravessar um cajado no meio de um cacho de uva para carregar sobre os ombros, a melhor terra que se poderia imaginar na face do planeta. Deus faz essa nação se prosperar, essa nação se multiplicar de uma maneira sobrenatural, de uma forma grandiosíssima, e Deus investe. Quando Deus prepara essa nação e chega no tempo de que esta nação levasse o conhecimento de Deus, trabalhasse para que todas as famílias da terra conhecessem Deus e fossem abençoadas segundo a promessa e o papo que Deus teve com Abraão, esta nação chamada Israel, Deus vem e a chama de prevaricadores. Tem uma passagem bíblica que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Cadê o conhecimento da nação de Israel? Quando o próprio Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer, ou seja, sempre haverá o que conhecer, e quando tu mais se conhece, mais se pode servir. O que Israel fez? Israel prevaricou, Israel voltou atrás, Israel desistiu, Israel renunciou, Israel não levou os projetos de Deus adiante, Israel achou, vamos assim dizer, que Deus tinha chamado eles apenas para eles se multiplicarem numa terra, enriquecer, prosperar, fazer negócio de cidade em cidade e tocar a sua vida. Eles esqueceram do serviço, eles esqueceram de se envolver com o reino. Israel desenvolveu uma visão mercenária horrenda. Uma visão mercenária horrenda. Quando Jesus curou uma pessoa no dia de sábado, eles vieram questionar Jesus, e Jesus pegou-lhes na ferida, pegou-lhes pelo pé, exatamente quando diz assim: e vem cá, e se vocês tiverem um boi, e esse boi no dia de sábado cair numa cova, vocês vão deixar ele morrendo lá? Sabe por que Jesus fez isso? Porque sabia que eles eram mercenários, eram apegados à riqueza, eram apegados ao dinheiro, e eles jamais deixariam um boi morrer num buraco, porque era dia de sábado. Eles trabalhariam o sábado inteirinho até arrancar aquele boi daquele buraco, porque o boi era algo muito caro. Foi isso que se transformou a nação de Israel, num bando de mercenários, ao ponto de esquecerem de Deus. Quando foram retornar do cativeiro, no tempo de Esdras, Esdras escreve aqueles cujo nome se predispuseram a realizar os projetos de Deus em Jerusalém, voltando para Jerusalém, mas o número dos que Esdras catalogou é mínimo. A grande massa, a grande multidão ficou no cativeiro dos persas. Por quê? Porque eles não quiseram abandonar as suas riquezas, os seus pertences, as suas propriedades e as suas conquistas. Eles prevaricaram, eles esqueceram de Deus com uma facilidade sobrenatural. Eu quero te perguntar, meu irmão, aonde estão as conquistas do rei Salomão? Hoje, quando se fala de Salomão, quando se estuda em arqueologia, se estuda em história, diz-se que a estrebaria de Salomão ia daqui na central do Brasil. 1 quilômetro de estrebaria, guardando os melhores cavalos de todos os tempos. Diz que os palácios de Salomão eram tantos que precisava 3 dias para se passear dentro dos palácios de Salomão. Mas sabe como acabou Salomão? Salomão acabou louco. E eu vou te perguntar: Salomão, o homem mais rico, que Jesus diz assim: em verdade vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer dos lírios do campo. Eu vou te perguntar, meu irmão, aonde estão os vestígios que Salomão deixou na história da humanidade? Cadê o serviço de Salomão? O homem que tinha todos os povos tributados. Aonde está a nação que se converteu no tempo de Salomão?
Quem foi que conheceu o Deus de Israel no tempo da glória de Salomão? Quem conheceu Jeová quando Salomão estava no poder? Ninguém. Mas eu te digo, quem conheceu o diabo? O próprio povo de Israel, porque Salomão erigiu templos pagãos e sacrificou crianças dentro de Jerusalém. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem que tem que trabalhar para Deus. E elas se acomodam. Quando elas se acomodam, sabe o que acontece? Elas não ficam na posição do seu comodismo. Deus as empurra para baixo. Porque conheçamos e prossigamos, você tem que evoluir no serviço de Deus. Deus não chamou Salomão para ser um reizinho que frequentava 24 horas por dia as semanas dos seus haréns com 400 mulheres, 500, 600 mulheres. Não foi para isso que Deus chama um homem. Um homem é chamado para dar o seu sangue nesta obra gloriosa, regar esse jardim do Evangelho e adentrar nos céus debaixo dos louvores dos anjos. É para isso que Deus chama um homem, para que o seu nome seja notório através da vida deste homem. Pedro, não temas, serás pescador de homens. Eu, Senhor, eu um pecador, eu um miserável? Não, Senhor, ausenta-te de mim. Irmão, como você se imagina a si mesmo diante de Deus? Não importa como você se imagina. Isaías disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Deus de Israel. Mas a voz de Deus veio a ele e disse assim: não temas. Aí o querubim pega lá uma tenaz tirada do altar, toca os lábios de Isaías e diz assim: a tua iniquidade foi traspassada, o teu pecado foi retirado. Agora, ide aos do cativeiro, ide aos filhos de Israel e anuncia a minha mensagem. Deus te chamou, irmão. Agora, eu te digo, se você não aceitar o chamado de Deus, mais certo que o ar que eu respiro, vai chegar uma hora que eu vou olhar aqui e não vou ver você. Neste lugar é para trabalhar, neste lugar é para se envolver, e não é para chegar para mim e dizer: pastor, eu estou aí para o que você quer, não. Pastor, eu estou me colocando à disposição. Não, não, nesse lugar ninguém se oferece para mim. Você vai no teu canto, no teu quarto, se ofereça para Deus. É de lá que Ele vai te recrutar, é de lá que Ele vai te chamar. O cuidado que nós precisamos ter é de não tomar o projeto de Deus, de botar num canto e guiar e orientarmos-nos pelos nossos próprios projetos, como Judas. Judas foi um homem que seguiu um projeto, mas ele seguiu o seu próprio projeto, ele não aceitou o projeto de Jesus, ele seguiu o seu próprio projeto, e assim sendo, ele colheu dos frutos das suas próprias obras. Então, meu irmão, eu vou ainda perguntar mais uma vez: no tempo que Salomão reinou com tanto poder e tanta glória, o nome de Israel atravessou qual fronteira? O nome de Israel, do Deus de Israel, chegou a qual nação? Sabe quais foram os deuses que foram conhecidos no tempo do reinado de Salomão? Os deuses que invadiram Jerusalém. Moloque, Deus que tinha aquela barriga oca onde se sacrificava crianças. Deuses com chifres, deuses em forma de animais, metade homem, metade bicho, deuses com cara de bicho que nem era no Egito, porque Salomão saiu casando com mulheres de tudo que foi nação e transformou Jerusalém num verdadeiro palco de prostituição espiritual. Ou seja, Salomão não serviu para nada. Ninguém conheceu o nome do Deus de Salomão, mas o povo de Salomão conheceu o nome de outros deuses. A coisa foi completamente invertida. Salomão foi mais um dos prevaricadores, e por isso acertadamente a Escritura nos mostra, e a história também, que Salomão terminou verdadeiramente
louco, porque diante de tudo que fez, o que mais restava se não terminar louco? Agora falando, meu irmão, da atualidade, Deus te tem chamado para uma obra, Deus te chamou a um projeto, Deus te chamou a um conceito, Deus te chamou para este lugar. E se Deus te chamou, e sempre que você abrir a Escritura, você vai ver escrito lá que a seara é grande, os obreiros são poucos, você deve chegar à conclusão que se a seara é pouca, então existe lugar para você, mas só existe lugar para obreiros. A seara é grande, os obreiros são poucos. Obreiros são os que se envolvem com a obra, cujo afã, cujo desejo é realmente realizar obras, trabalhar. Como Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Jesus falou, trabalhar enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Enfim, Deus só recruta pessoas para um trabalho. Deus te chamou, irmão, para esse lugar? Guarde isso. Você tem que começar a trabalhar. Comece trabalhando pela sua própria vida, estudando a palavra. Comece trabalhando na sua vida, intercedendo, orando, buscando a direção de Deus. Comece trabalhando pela sua vida, batendo até que os céus se abram. Comece trabalhando. Agora, leve a sério o trabalho, o serviço a esta obra, porque Jesus precisa de obreiros, e no centro de seleção, ele vai chegar e vai passar no meio da congregação e vai dizer o quê? Este serve, este não serve. Sempre foi assim na história da humanidade. Agora isso está mais do que nunca evidenciado nos nossos dias. Portanto, eu deixo essa palavra para você. Se envolva com a obra, lute, guerreie, vai para o clamor, vai para a oração, vai para a peleja. Não tem esse negócio de estou cansado, não tem esse negócio de não tenho tempo. Jesus não quer saber disso. Se ele te chamou, você tem saúde, tem vigor. Se não tem saúde e vigor, pede a ele que ele vai dar, porque ele te chamou. Se envolve com a obra, dá o teu couro nessa estrada, porque brevemente vai chegar a hora de nós partirmos, e quando a trombeta soar, meu irmão, aí acabou o tempo. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Amém. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Sabe por que Deus te chamou? Porque tem um lugar para você na sua seara. Você acha que Jesus te chamaria se não tivesse um lugar para você? E sabe por que a seara é grande e os obreiros são poucos? Não é porque o Senhor Jesus chamou poucos, é porque muitos foram reprovados. Libalabane canto de manto de canto. Hoje eu te digo, a seara é grandíssima e os obreiros são pouquíssimos. Porque cada dia que passa, o número dos reprovados é muito maior do que o número dos aprovados. A porta é estreita, o caminho é apertado, a vereda do justo. Você quer ser aprovado nessa seara? Anda na vereda estreita e apertada. Jesus não chama ninguém que tenha suas próprias opiniões. Ele só chama aqueles que aceitam ter a sua opinião trocada. Ele só chama aqueles que aceitam ter a própria mente trocada, os lábios queimados, reduzidos a pó para que nasça outros. Jesus só chama quem aceita transplante de coração. Maravilhoso Deus, santo, 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 majestoso. Maranata!
voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Você chegou até aqui, irmão. Por que ficaria para trás agora? Por que seria agora reprovado? Sabe o que disse o apóstolo Paulo? Eu mais me gastarei e me deixarei gastar pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu em nada tenho a minha vida por preciosa, porquanto que cumpra com alegria o ministério que me é proposto de dar testemunho da graça que há em Cristo Jesus. O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Bastou uma queda do cavalo para que Saulo dissesse: eis-me aqui até a morte. Você tem coragem nessa noite? Você que reconhece que tombo de cavalo é perigoso, dói, é alto, tem coragem de dizer: Jesus, me derruba do cavalo. Jesus, me faz ficar cego, para que eu possa te enxergar e ouvir a tua voz. Porque Saulo, ainda com as escamas sobre os olhos, sua mente abriu e ele viu que um homem chamado Ananias entrava pela porta. Ele punha as mãos e as escamas caíam e ele voltava a enxergar. Para enxergar a obra de Deus, às vezes é preciso cair do cavalo e ficar cego. Senão acaba se caminhando que nem um animal pastando sobre a terra. Você quer mudança? Diga para Deus: Deus não passa pela minha vida para me reprovar, mas passa nessa noite para me transformar. Aquilo que eu não entendi, eu quero entender. O eis-me aqui que eu não disse, eu quero dizer. O que eu não entreguei, eu quero entregar. O que eu não vivi, eu quero viver. O que eu não conheci, eu quero conhecer. Acredita, meu irmão, se tu conheceras o projeto de Deus e o dom de Deus que há em ti esperando a tua hora, tu talvez se recusasse a sair dos atos do Senhor nesta noite, porque aquele que em nós começou uma boa obra, e a obra já é grande, deseja aperfeiçoar até o seu grande dia. Imagine você, se esse Deus que te tem libertado das imagens de escultura, do paganismo, da cegueira, te tem feito enxergar o que outros não enxergam, compreender o que outros não compreendem.
te libertou do teu dominador Satanás e te deu poder sobre ele. Brevemente neste século esmagará a cabeça da serpente por debaixo dos teus pés. Se ele começou essa obra, imagina o que mais ele não fará. Decanta labara me canto, decanto, decanta labara e canto, demanto, decanto, decanto, decantos. Santo Deus, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. Que você não deixe de fazer a oração e diga para Deus: me envolve na tua obra. Não esquece, envolver-se na obra requer renúncias, mas eu posso afirmar para você, vale a pena. Vale a pena qualquer renúncia por esta obra, vale a pena. Traga à memória as arenas e você verá que vale a pena. Traga à memória os grilhões, as algemas e os calabouços. Você verá que vale a pena. Irmão André, tem algo? Vamos falar com Deus. Deus único, Deus soberano, Deus criador dos céus e da terra, Pai de amor, de compaixão, misericórdia. Deus, nós te somos gratos. Nós precisamos te ouvir, meu Senhor, precisamos te sentir. Precisamos gritar e saber que o Senhor ouviu o nosso grito. Precisamos clamar e saber que o Senhor ouviu o nosso clamor, ó Deus. Precisamos abrir os olhos e te contemplar. Por isso te damos graça, Senhor, porque assim foi nesta noite, Senhor. Sabemos que servimos o Deus vivo, pois Ele é o homem de branco que passeia no meio dos candeeiros de ouro. Assim te glorificamos, Deus. Leva-nos na tua graça, na tua paz, mas com a tua palavra, a tua vontade, a tua verdade, o teu desejo ardendo em nossos corações. Se estávamos no caminho da mornidão, do desvio, que nessa noite, ó Deus, tenhamos enxergado a placa do retorno. Por isso, Deus vivo, assim como foste com Pedro, nós cremos que também és conosco. Faz o que te apraz, Senhor, pois nós sabemos que grandes coisas fez o Senhor por nós, e o mais o Senhor fará. Em nome de Jesus, leva o teu povo na tua graça, na tua paz, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces, preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem entender que deve estar no reino para trabalhar, pois Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Aqueles que desejam entregar-se ao serviço de Cristo declaram: amém. Pois a vitória é nossa. Amém, irmãos. Vamos em paz em nome de Jesus.